Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Só queria checar se o meu microfone está funcionando. Tá tudo beleza? Então tá bom. O assunto de hoje, na verdade, é uma continuidade da palestra que eu fiz algum tempinho atrás, né, alguns meses atrás, mas quem não teve a oportunidade de ver, eu vou fazer um slide só com um resuminho, né, e ninguém vai perder o conteúdo de hoje. O assunto pensamento ele é extremamente importante para nós seres humanos, muito importante. Através do pensamento a gente vai poder se equilibrar ou se perturbar. E essa decisão é nossa. Ninguém manda no nosso pensamento. Somos nós que definimos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, e não dá para impor nada para ninguém. Cada um vai fazer aquilo que deseja através do seu livre-arbítrio. E a ideia de trazer aqui um pouquinho sobre o mecanismo do pensamento, como é que o pensamento funciona, é justamente para todo mundo saber as implicações que há quando você tem um determinado pensamento. E sabendo como as coisas funcionam, aí cada um decide depois que tipo de pensamento você quer ter. Esta é a ideia básica. Mas o principal é a gente sair daqui com uma ideia de que nós podemos ser melhores hoje do que nós fomos ontem e que amanhã possamos ser melhores do que somos hoje. Queremos progredir, queremos ser mais felizes, e aqui tem algumas ferramentas para que a gente possa, então, progredir, que a gente possa crescer. Então, logo de início, antes de eu entrar no assunto mesmo, pensamento, eu vou fazer só um lembrete, provavelmente todos nós já sabemos o que eu vou colocar aqui, mas é um lembrete que a gente vai usar, que eu vou usar isso na minha fala. Nós somos compostos do quê? O que nós somos? Nós somos só este corpo de carne aqui? Não. Nós somos esse corpo, nós temos esse corpo aqui material, né? Que é o corpo físico, que é aquilo que nós conhecemos, mas nós temos também outra parte. Nós temos a parte do espírito, que é algo que nem temos palavras aqui na nossa língua para explicar o que é o espírito, e nós temos uma parte intermediária entre o corpo e o espírito, que é o perispírito, né? Então, deixa eu ver para onde que eu aponto aqui, para continuar, aqui, tá. Então, eu trouxe até um desenho aqui que é uma invenção, não é que o espírito é assim, é que a gente não consegue nem desenhar, mas nós temos algo imponderável, que é o nosso espírito, e para que o espírito faça esse corpo se movimentar, ele precisa de um intermediário, que é então o perispírito aqui no meio, né? Que ele é constituído também de matéria, mas é uma matéria sutil, uma matéria mais rarefeita, uma matéria um pouquinho diferente daquela que nós estamos acostumados a ver. Então, o espírito, a gente aprende que ele é criado simples e ignorante. Simples porque não tem nada complexo. Ignorante porque ele não sabe de nada. Mas ele é dotado de uma capacidade de crescimento, de uma capacidade de progresso, que ele vai ter esse progresso à medida que ele vai aprendendo e experimentando as provas, experimentando as coisas que ele vai passando, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. O perispírito, então, ele faz esse elo com o corpo material e ele é ligado praticamente célula por célula do nosso corpo. Então, é como se o perispírito, ele tem na sua constituição aquilo que nós temos no corpo físico. Ele tem os órgãos que nós temos no corpo físico, ele tem as matérias, ele tem as células, linha por linha, e quando existe a morte, o corpo físico, esse corpo fica aqui na Terra, e o espírito e perispírito vão para o plano espiritual, e aí o perispírito
Como ele está ligado célula por célula, quando ele se desvincula, ele praticamente tem a forma que nós temos nessa última encarnação. É por isso que o perispírito tem a mesma forma da matéria que nós estamos vendo no dia a dia. Né? À medida que nós vamos evoluindo, esse espírito, esse perispírito vai ficando cada vez mais rarefeito, até chegar um dia quando nós formos espíritos puros e não precisarmos mais reencarnar, o perispírito praticamente se funde ali com o espírito e a gente nem vai perceber mais a sua existência. Bom, nós vamos usar esse conceito que eu falei rapidamente aqui para vocês, e eu vou fazer um breve resumo da primeira palestra. A primeira palestra, quando a gente falou no pensamento, eu comecei dizendo para vocês, vamos pensar em algo que a gente conhece, para a gente fazer analogia e entender como que é o funcionamento do pensamento. Então eu falei, olha, todo mundo sabe o que é uma tomada, a gente coloca uma tomada na força, vai passar uma energia elétrica e vai fazer funcionar um determinado aparelho. E essa energia elétrica que vai passar aqui vai produzir um campo eletromagnético ao seu redor. E esse campo eletromagnético tem uma série de aplicações no nosso mundo que nós conhecemos. E eu trouxe um exemplo, olha, nós conhecemos as torres de rádio, as torres de televisão, que produzem esses campos eletromagnéticos, e cada torre produz um campo eletromagnético diferente uma das outras. Tanto é que se a gente pegar um rádio, que é o aparelho que a gente capta essa onda eletromagnética, basta a gente sintonizar de acordo com aquela onda que foi emitida por aquela rádio e a gente sintoniza aquela rádio. Então aqui nesse ambiente, nesse momento, nós temos várias ondas eletromagnéticas nesse ambiente, e se a gente tiver um aparelho adequado para captar essas ondas, basta a gente sintonizar na onda que a gente quer, que a gente vai ver aquela rádio. Se a gente mudar o seletor, nós vamos ver a outra rádio, nós vamos sintonizar nas outras ondas. E o que isso tem a ver com o pensamento? Tem a ver que o nosso cérebro funciona da mesma forma. Na verdade, não é nem o nosso cérebro, é a nossa mente. A nossa mente está no espírito. Quem pensa é a mente, não é o cérebro. Tanto é que quando a gente morre, o cérebro fica aqui. E o espírito continua pensando. Quer dizer, quem pensa é a mente, não a carne. Né? O que acontece é que a mente, pensando, ela gera essas ondas eletromagnéticas de acordo com aquilo que ele pensa. Então, se eu pensar numa laranja, eu estou gerando uma onda eletromagnética com as características de uma laranja. Se eu pensar num avião, eu estou gerando uma onda eletromagnética com as características daquele avião. E essas ondas estão aqui. A única coisa é que para sintonizar essa onda, você não sintoniza com rádio. Quem sintoniza nessas ondas é a mente nossa. Quem sintoniza nessas ondas são os espíritos. Nós, como seres humanos, aqui encarnados, eu não consigo sintonizar muito na onda aqui dele, porque a minha matéria aqui atrapalha. Se eu tivesse morrido e tivesse como espírito, não tenho essa matéria atrapalhando, eu ia conseguir sintonizar naquilo que o nosso amigo está pensando, e eu iria ver se é laranja, se é um avião. Então essa é a forma que os espíritos captam aquilo que o outro está pensando. Se ele está pensando numa bebida, os espíritos que têm afinidade com a bebida vão perceber aquilo que ele está pensando. E eu dei um exemplo também para a gente entender por que os espíritos vão captar essa informação. Que é a gente chegar numa cidade diferente, entrar num salão onde tem diversas pessoas diferentes conversando de assuntos diferentes, e nós vamos querer nos enturmar. Então eu vou escutar, esse grupinho está falando de economia, aquele grupinho está falando de política, aquele grupinho está falando do futebol, aquele grupinho está falando do Big Brother. Então eu vou procurar qual é o assunto que eu mais gosto para eu poder me enturmar. Não é assim que a gente iria fazer?
Os espíritos fazem da mesma forma. Eles vão procurar qual é o grupo ou qual é o outro espírito que está pensando algo que ele se afiniza para ele ficar perto. E aí tem uma questão muito importante. Como essas ondas estão em todos os lugares, estão em todos os ambientes, nós temos espíritos bons e espíritos maus, todos eles captam as ondas. E aí a gente vai entender que os espíritos bons, eles não estão à toa por aí. Eles estão com trabalho para fazer, eles estão vindo no centro para ajudar para os passes, eles vão ajudar pessoas, eles vão ajudar de acordo com aquilo que tem os necessitados, eles têm muitas tarefas para fazer. Então, se eu pensar numa coisa boa, eu atraio o bom espírito para mim, mas se eu parar de pensar coisa boa, ele vai embora. Por que ele vai ficar do meu lado se eu estou pensando algo que não lhe faz bem? Só que os maus, vamos falar assim, os maus espíritos, os inferiores, são ociosos. Então, esses ociosos, se eu fico pensando alguma coisa ruim, eles vêm do meu lado, ficam do meu lado, e se eu parar de pensar coisa ruim, ele não vai embora. Ele continua do meu lado. Ele fica esperando, já que ele falou assim, olha, você pensou em algo que eu gosto. Parou de pensar aquilo que eu gosto? Tá bom, eu vou esperar uma próxima oportunidade que você vai pensar de novo. E ele vai ficar ali do nosso lado, fazendo de tudo para que eu volte a pensar, para que eu volte a ter aquele tipo de pensamento ruim, inferior, negativo, para ele voltar a ficar do meu lado. Então, atrair bons espíritos, eu atraio e eles vão embora rápido se eu parar de pensar. Agora, atrair os maus espíritos, quando eu atraio, eles ficam conosco. E às vezes fica difícil de eu me livrar deles. Por isso é importante a gente pegar e fazer manter o pensamento elevado o tempo inteiro, porque qualquer descuido e eu passar a pensar coisas negativas, eu começo a mandar embora os bons e trazer os maus. E aí não adianta fazer vou dar uma rezadinha em 5 minutos, eu vou lá no... Não adianta fazer isso. Então esse foi basicamente o que nós falamos na primeira parte, e eu dei alguns exemplos, né, na primeira parte, exemplos práticos, né? Quando a gente aprende isso, fala, tá vendo por que é ruim falar palavrão? Você atrai o ruim, aí não adianta você ficar pensando coisa boa, você já atraiu o ruim, já está do seu lado. Né? Outras situações na casa, em conversações normais, como a gente vai no centro espírita, em orações, então a gente falou algumas coisas assim na primeira parte do pensamento. Então, vou entrar agora então, na palestra de hoje, que seria a continuidade daquilo que nós falamos do pensamento como ondas, né? Aí as ondas eletromagnéticas, aí em todos os ambientes. E aí a gente vê o nosso amigo Einstein, né, com aquela forma bastante conhecida aqui, mostrando o seguinte: os pensamentos, eles são energias, né, eletromagnética, como eu acabei de dizer para vocês. Só que há 100 anos, mais ou menos, os cientistas terrenos descobriram que energia e matéria são a mesma coisa. É como se nós tivéssemos a água no estado líquido e a água no estado gasoso ou no estado sólido. É tudo água, só que em momentos diferentes. Um é gelo, outro é água de beber, outro é vapor. Mas é tudo água. Energia e matéria é a mesma coisa, só que em estados diferentes. E quando a gente vê isso, fala assim, nossa, então significa que o pensamento é matéria. O pensamento é matéria. Os cientistas terrenos já descobriram isso. E é assim desde a criação do ser humano lá atrás. Então, os cientistas chegaram a essas conclusões agora, que o Espiritismo já falava isso antes. O pensamento tem peso. Quanto mais inferior é o pensamento, mais pesado ele é. Então, isso que eu falei para vocês, eu não estou inventando, não fui eu que estou trazendo isso para vocês, isso aqui está nos livros do André Luiz, desde o Nosso Lar, né, passando pelos Mensageiros, os Missionários da Luz, e vai toda a sequência dos livros aqui. Então eu vou trazer rapidamente, sem precisar ler, 5 passagens bem rápidas aqui dos livros,
para mostrar de onde que vem esse tema, né? No 8º livro, nos domínios da mediunidade, ele diz lá que, olha, o pensamento gera um plasma sutil, ou seja, ele é matéria. Aqui, ó. Num outro livro, nos Obreiros da Vida Eterna, olha lá, o pensamento gera uma densidade, ou seja, um peso em volta do próprio espírito. E pensamento não é só pensei. Não, se eu for escrever, eu estou pensando também. Se eu for falar, eu estou pensando. Então, o pensamento pensou, você está gerando matéria em volta de você. Numa outra passagem ali do livro Os Obreiros da Vida Eterna, ele diz lá, olha, que as ideias, quando elas são colocadas para fora, eu estou pensando, está criando imagens vivas, que são captadas pelos espíritos, bons ou maus. Mas no livro Mecanismos da Mediunidade, lá está escrito, pensamento é matéria. Aí não tem dúvida. Os pensamentos, eles têm corpúsculos, como a matéria nossa, prótons, núcleos, elétrons, da mesma forma da nossa matéria, só que é uma matéria mais sutil, que fica no plano espiritual. E aqui tem uma parte importante que a gente vai precisar na palestra de hoje também, no mesmo livro Mecanismo da Mediunidade, que diz o seguinte, que o pensamento, à medida que eu penso, ele passa por todos os lugares do nosso corpo. Então ele começa na mente, no espírito, passa por todos os escaninhos, por todos os lugares, por todas as células do perispírito, passa por todas as células do nosso espírito, do nosso corpo físico, ou seja, pensou, passou por tudo imediatamente, numa velocidade enorme, grande, na hora, é praticamente instantâneo. Então, pensou na laranja, o dedão do pé está pensando na laranja também, algo assim, tá? Então ele passa na hora no seu corpo inteiro. Nós vamos usar esse conceito um pouquinho mais para frente, tá? Então, trazendo aqui uma imagem, né? Quando nós pensamos coisas ruins, coisas inferiores, e depois eu vou dar vários exemplos de coisas ruins e coisas inferiores, né? Aqui, gera uma massa em volta da gente. Nessa figura, eu coloquei uma nuvem em cima da cabeça só para representar, porque na verdade é no corpo inteiro, tá? O corpo inteiro fica assim, aqui é só uma representação. Então, as entidades imperfeitas, os espíritos ruins, os espíritos menores, acabam sendo atraídos por essa imagem negativa que eu estou criando em meu redor, tá? Então, aqui uma figurinha também, né? Aqui uma entidade, alguma coisa aí que está nos favorecendo um mau pensamento, né? E há uma tendência, principalmente nós aqui espíritas, né? Falar o seguinte, isso aí é culpa dos maus espíritos, os maus espíritos que vêm aqui me atormentar durante a noite. Gente, quem está atraindo esses maus espíritos aqui, ó? É a cabeça desta pessoa que está aqui, ó. É esse ser, ou seja, encarnado, que está criando de alguma forma, algum tipo de pensamento, e está atraindo os maus espíritos. Então não está certo colocar a culpa nos outros, porque somos nós que estamos dando passagem para esses espíritos. Nós, com o nosso pensamento, nós estamos atraindo isso para nós. É bom a gente entender isso, porque quando a gente entende que isso vem da gente, nós temos a capacidade de mudar. Porque se dependesse do outro, nós não conseguimos mudar o outro. Eu não consigo mudar o mau espírito, eu consigo mudar a mim. Então é importante a gente saber que nós estamos com a direção do nosso carro. Nós estamos em condições de fazer aquilo que nós queremos com as nossas próprias vidas. Tá? Bom, então eu falei maus pensamentos. O que é mau pensamento? Mau pensamento é querer matar o vizinho? Não é bom pensamento, tá certo, mas não é só isso. Existem vários tipos de maus pensamentos, né? Então, uma conversa inútil, uma conversa chula, ficar falando mentira, fofoca, intriga, ficar falando mal dos outros.
ficar caluniando, reclamando da vida, né? Lamentando, falando palavrão, ficando com raiva dos outros, estando com ódio de qualquer tipo de situação, ter ciúmes das pessoas, ter inveja, mágoa, ressentimento, rancor, inimizade com os outros, desconfiança dos amigos. Gente, dá para a gente fazer um monte de outras coisas. Não vou ficar passando a noite inteira aqui, mas já deu para entender o que é um mau pensamento. Tem um monte de coisa. Tenho certeza que cada um aqui está lembrando de uma coisinha que eu não pus aqui, né? Tá? Esses são os maus pensamentos. Então, no fundo, nós sabemos o que é um mau pensamento, tá? Só que vamos entender, então, o que o mau pensamento faz. Por que o mau pensamento é ruim para nós, tá? Então, eu vou pegar um exemplo, eu vou escolher aqui a raiva, e tudo que eu falar da raiva vale para os outros. Então vamos pegar a raiva aqui como uma forma para a gente entender o que acontece quando eu tenho um mau pensamento. Então agora eu vou ter a raiva aqui. Eu estou gerando uma energia de raiva em volta de mim, uma energia ruim. E essa energia passa por todo o meu corpo e começa a desequilibrar as energias que estão no meu organismo, tá? E esse desequilíbrio vai no nível celular. Ele chega até a coisa menorzinha que nós temos no nosso corpo. Isso pode gerar doença, inclusive doença física. Não é só doença psíquica, que está afetando o nosso corpo. É como se eu tomasse veneno. Porque é uma coisa que a gente entende. Ah, eu vou tomar veneno, o que você faz com o veneno? Você joga para dentro do seu organismo algo muito ruim, e esse algo muito ruim vai danificar alguma coisa, não vai? Vai danificar a sua garganta, o seu esôfago, o seu estômago, vai furar pedaço aqui do seu corpo, não é isso o veneno? A raiva é análoga a isso. Ele vai causar alguma coisa, só que a raiva, além do sistema digestivo, vai para o seu corpo inteiro. Tá? Então, primeira coisa, estou sentindo raiva, estou tomando veneno. Essa é a analogia que a gente já pode fazer de cara. Então, essa é a primeira coisa ruim que acontece, a primeira. Mas não para por aí. Quando eu estou com raiva, então já estou tomando veneno, a raiva está gerando aquele campo magnético que eu falei na palestra anterior. Então ele gera um campo magnético e ele começa a fazer o quê? Ele começa a atrair espíritos que gostam de ter raiva. Não é natural isso? Então outros que gostam daquele ambiente de raiva, que sente raiva, eles querem que você sinta raiva também. Então eles vão começar ser atraídos por você. E isso aqui é uma porta aberta para obsessão. Então esse já é o segundo ponto. Além do veneno, você já está abrindo porta para a obsessão. Tá? Quando você tem uma situação dessa, uma situação de obsessão, o que acontece? Você vai começar a tomar a decisão errada, porque aquele que está do teu lado não é bom. Ele está te ajudando a tomar decisão, levar você para um caminho ruim. Ele vai gerar mau humor. Você vai ficar irritado, muito fácil. Você vai ter instabilidade emocional. Vai ter vontade de fazer coisa ruim que normalmente você não faria. Porque você está sendo influenciado por essas coisas aqui. Você vai criar ambientes hostis até para aquelas pessoas que você mais gosta. E mais uma série de coisas ruins que podem acontecer com você por conta desse ambiente que você mesmo está criando. Então isso é uma consequência daquele pensamento de raiva que você está ali atrás. Mas vamos ver o que acontece além disso, envolvendo o outro que você está com raiva lá na frente. Então vamos dizer que esta pessoa está com raiva, olha lá, está mandando a energia ruim para aquele outro que foi o causador dessa raiva. Né? Então a pessoa aqui, no caso a moça, está com raiva do moço lá na frente. Então,
À medida que eu tenho raiva, a onda vai imediatamente até onde está aquela outra pessoa. Não importa a distância, gente. Ele pode estar a 10 mil quilômetros de distância. Ele pode estar lá na Alemanha, que a hora que eu tiver raiva, instantaneamente aquela onda está chegando nele. Tá? E aí tem duas situações para a gente analisar. Vamos imaginar que esta pessoa aqui, ó, ela pode estar equilibrada espiritualmente, ou ela pode estar desequilibrada. Duas situações diferentes. Então vamos ver como que se comporta esta onda aqui nessas duas situações. Então, primeiro, vamos pensar que essa pessoa está com a nuvenzinha lá na cabeça também. Tá? Ela está com mau pensamento. E aí não precisa ser só raiva. Pode ser um monte de outras coisas, mas negativo. Tá? Então, quando esta onda chega lá, ó, ela encontrou um campo fértil aqui nesta pessoa para aumentar os seus efeitos. Então, esta onda vai chegar lá, vai chegar nesta pessoa que você emitiu, vai pegar as coisas ruins que estão junto com esta pessoa e vai voltar para quem? Para quem emitiu. Fechou-se o círculo. É como se tivesse fechado um circuito elétrico mesmo. Então essa onda saiu daqui, foi lá, carregou um monte de podridão que está com essa pessoa aqui e voltou. Ou seja, piorou a situação inicial daquela pessoa. Aquele veneno inicial piorou, porque ele foi, bateu lá e voltou pior. Né? Acontece que não é só isso. No meio do caminho, existem outros espíritos que você nem conhece, que você nem sabe quem são, que se afinizam com aquela raiva que você está. E aí, esta onda é como se fosse uma onda do mar, que sai carregando todas as porcarias que tem no caminho, para trazer de volta para quem emitiu aquela onda inicial. Então, aquela pessoa que está com raiva, manda uma energia ruim, que piora, e que no meio do caminho piora mais ainda, e fica muito pior, e chega com muito mais veneno para aquela pessoa que emitiu. Então essa pessoa mantém essa raiva, vocês imaginem com o passar do tempo, quanto que isso não produz de efeito negativo para o corpo dessa pessoa. Mas vamos ver aqui, ó, né? Aqui eu falei por enquanto, só um segundinho. Isso. Então, o que acontece com a segunda pessoa? Com essa daqui, ó. Porque nós já vimos o que passa-se com ela, né? Com ela a gente viu, ela já está tomando veneno, que o veneno foi piorou, né? Aqui. E esse outro aqui. Como ele está também naquela mesma condição negativa, está acontecendo a mesma coisa para ele do que esta outra que emitiu. Então ele está tomando o mesmo veneno. E nós sabemos que nós estamos num mundo de muita gente imperfeita, nós inclusive, né, todos nós aqui. Provavelmente deve ter gente mandando alguma energia ruim para nós, né? E se a gente mantiver o nosso pensamento negativo, nós estamos tomando veneno junto. Aí está uma primeira dica de a gente tomar cuidado com os nossos pensamentos. Mas a gente falou, se essa pessoa está com esse pensamento, e se ela tiver com um pensamento bom, se ela tiver com uma ligação ao plano espiritual, eu tentei simbolizar assim aqui, né? Em vez da nuvenzinha, um raio de luz aí pro alto, né? Então, quando essa pessoa manda essa energia para esta, e essa aqui está com bons pensamentos, automaticamente essa pessoa cria em volta dela um escudo vibratório que não vai permitir que aquela onda inicial chegue até ela. Então, se você está bem, espiritualmente falando,
Se tem alguém com raiva de você, isso aqui não vai te afetar em absolutamente nada. Não vai chegar em você essa onda. Essa onda vai simplesmente bater no escudo e vai retornar do jeito que foi emitida para aquela pessoa que emitiu. Obviamente, bastante piorada por conta do que tem no meio. Então, não depende de que esta pessoa está pensando para que esta aqui tenha a sua situação muito piorada. Manteve o seu pensamento, manteve o seu pensamento negativo, a sua raiva, você está tomando o seu veneno, que está muito pior do que aquele veneno inicial que você começou, porque você mandou energia ruim e está recebendo energia muito pior. O que acontece, né? Esta é, então, a conclusão, que a raiva desequilibra suas energias internas, podendo gerar doença física, abre espaço para obsessores, cria consequências negativas para suas atitudes no dia a dia e você recebe de volta todo esse veneno com aquele lixo todo que foi encontrado no caminho, potencializado contra você. Independentemente de como está aquela pessoa lá na frente. E do ponto de vista desta pessoa, se ela estiver equilibrada espiritualmente, não importa o que estão pensando de você. Não importa a raiva, não importa a mágoa, não importa o ressentimento, não importa absolutamente nada. Você está bem, aquele escudo eletromagnético que é criado em seu redor vai repelir todas as ondas e você não vai sentir nada. Porém, se você estiver com maus pensamentos, estiver desequilibrado, tudo aquilo que uma pessoa está tomando de veneno, você vai sentir a mesma coisa. Deu para entender o mecanismo? Esse é um mecanismo simples, mas é assim que acontece. Para todo e qualquer tipo de sentimento negativo, pensamento negativo, que vai pegar você. E é bom a gente saber que nós estamos no meio de vibrações a todo momento, 24 horas por dia. Certamente todo mundo já ouviu falar naquela frase, orai e vigiai. Qual que é a palavra mais importante daí? Vigiai é a palavra mais importante. Porque o vigiai significa manter o seu pensamento às 24 horas por dia. Orar também é importante, mas vigiar é mais. Deveria ser até vigiai e orai, né? Aqui. Então, você vai tomar as suas decisões de manter ou não os seus pensamentos evoluídos, né, o pensamento positivo, para você estagnar na sua evolução ou você evoluir, porque isso vai atrapalhar o seu processo evolutivo. Então, eu dei o exemplo da raiva. Tudo isso que eu falei vale para todas essas palavrinhas aqui, ó. Igualmente. O veneno pode ser diferente, mas o efeito é o mesmo. Ok? Bom, aí você fala assim, bom, todas essas palavras aqui estão envolvendo um terceiro, né? Estou com raiva, estou com rancor, estou com ressentimento, estou com mágoa. Mas existem outras coisas que não dependem dos outros, que são mais nossas mesmas. Olha lá, ai, estou frustrado, estou ansioso, olha lá, estou irritado comigo mesmo, estou sozinho, estou desesperado. Tudo isso aqui é negativo também. Você só não tem o outro lá, mas esse sentimento também é ruim. Então esses sentimentos aqui acabam levando a um processo que é praticamente igual. Só que em vez de você bater numa pessoa e voltar, ele só faz a volta, pegando o lixo que está no meio do caminho e trazendo para você para fortalecer aquele veneno que você está jogando para dentro de você. Então se você tiver com esses sentimentos aqui, ó, mesmo sem envolver ninguém, também são sentimentos negativos, também são sentimentos ruins, também está jogando veneno para dentro de você mesmo. Então a gente não pode esquecer o seguinte, né?
nós estamos respirando ondas eletromagnéticas a todo momento. Estamos respirando o pensamento a todo momento e a gente vai, então, se conectar com aquele tipo de pensamento que nós estamos criando para nós. O pensamento ruim está se conectando com aquilo que há de ruim. Obviamente, os pensamentos bons se conectam com coisas boas. Eu vou trazer aqui duas passagens rápidas também dos livros que dão, com outras palavras, o que eu acabei de falar para vocês. Né? Veja só, no livro Ação e Reação tem um parágrafo. Energias atraem energias da mesma natureza. Que é o que eu acabei de falar aqui. Né? As forças mentais, né, o pensamento, são exteriorizados. Eles retornam para o nosso espírito reanimados e intensificados pelos elementos que estão harmonizados com ele. Então é um parágrafo do livro que é praticamente o que eu falei até agora para vocês. Né? Num outro, diz o seguinte, aqui é nos domínios da mediunidade. O nosso mundo mental, né, o nosso pensamento é como um espelho. Nós refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que nós mesmos criamos. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem a estagnação ou nos impulsionam para frente. Cada criatura humana vive no céu ou no inferno que criou para si mesmo. E é o que nós acabamos de falar com outras palavras, com palavras mais bonitas, né? Aqui e tal, mas é isso. Tá? Bom, então nós falamos aqui bastante do pensamento e vamos falar um pouquinho da doença física também. Porque a partir do momento que um pensamento negativo desequilibra os seus centros de força, o que ele faz? Ele está gerando uma turbulência no seu organismo, que começa no seu perispírito, o seu perispírito ligado com cada célula que nós temos no nosso corpo físico, vai transmitir essa turbulência para o nosso corpo físico. E onde a gente tiver o nosso ponto fraco, o meu ponto fraco pode ser no estômago, o do meu amigo pode ser no rim, o outro pode ser um problema no intestino, cada um vai ter o seu ponto fraco. E aquele ponto fraco vai chiar primeiro. Então, quando você desequilibra as suas forças, você desequilibra o seu corpo mental, perispiritual e corpo material, você vai estar produzindo doença para você. E muitas das doenças existentes no corpo físico vêm do pensamento. Eu falei muitas, não falei todas. Existem doenças, falta de higiene, falta não sei o quê. Bom, existem doenças que vêm de outras coisas, mas muitas doenças vêm do nosso próprio pensamento. E tem uma outra coisa que é o seguinte: como o pensamento atrai pensamentos afins, imaginem uma pessoa que pensa assim: eu acho que eu estou com um problema no coração. Aí você fala assim, mas com base no quê? Porque o problema no coração é meio difícil, né, de diagnosticar com pensamento, né? Com base no quê? Você falou comigo? Não, eu acho que eu estou com problema no coração. Mas você viu algum exame? Não. Mas de onde que está essa ideia? Não sei, eu acho que eu estou com problema no coração. O que acontece? Acontece que você começa a pensar isso e você atrai o quê para você? Provavelmente espíritos que morreram com problema de dor no coração, com problema no coração. Você atrai espíritos que pensam que estão com problema no coração e daqui a pouco você vai ter sintomas de problema no coração e você vai ter problema no coração. Então, se você acha que está com problema no coração, vai na hora no médico, já tira isso da cabeça. Tá ou não tá? Não tá. Para de pensar nisso. Porque se você ficar pensando, você vai criar um problema no coração. Isso pode ser no estômago, isso pode ser qualquer outra coisa. Então, pensar em doença sem ter a certeza que está com a doença é um mal que você está fazendo para você. Então, eu acho que eu estou com problema. Vai direto no médico e já tira da cabeça. Está com problema, já vai se tratar. Não está com problema, para de pensar. Porque senão você vai ficar doente. Vai ficar doente por quê? Por tudo que nós falamos aqui.
Acabamos de falar que você está... O pensamento vai gerar isso, vai trazer tudo isso para você. Tá? Então a gente já começa a entender o seguinte: se tudo isso, pensar coisa ruim, gera coisa ruim, o contrário também é verdade. Se eu pensar coisa boa o tempo inteiro, eu estou gerando coisa boa para mim. Então, se eu tiver bons pensamentos o tempo inteiro, esses bons pensamentos podem até ajudar a curar certas doenças que a gente tem. Vai curar todas? Não. Não são todas, mas vai ajudar. Vai ajudar você a se equilibrar, vai ajudar você a se sentir melhor, vai ajudar você a estar mais em paz com você mesmo. E é uma decisão de cada um. Quer pensar coisa ruim? O problema é seu. Quer pensar coisa boa? Sorte sua. Cada um escolhe. Né? Nós, ainda bem que é assim. Já pensou se os outros escolhessem pra gente? Né? Vem um lá e escolhe. Ah, você vai pensar coisa ruim. Tá louco. Melhor a gente decidir, né? Agora, já que a gente está com esse poder de decidir, vamos decidir certo. Agora a gente sabe por quê. Né? Bom, eu vou trazer 4 exemplos dos livros, que agora não é leitura, são só exemplos, que eu acho que tem a ver com o que nós falamos até agora. No livro Nosso Lar, aqui, vejam só a importância do pensamento, inclusive depois que a gente morre. O André Luiz conta, né, que ele morreu, ele passou lá. Quem não leu o livro, sugiro que leiam, e vale a pena. Então, o André Luiz morreu, passou lá 8 anos no umbral, depois ele foi acolhido, ele foi lá para um posto de socorro, lá passou no Nosso Lar, e foi acolhido pelos bons espíritos, tal, mas ele continuava perturbado, e ele melhorou, e ele conseguiu estudar, conseguiu trabalhar, mas ele continuava perturbado e tal. Em todo esse tempo, o pensamento dele não deixava ele evoluir. Ele não conseguia fazer direito às coisas, porque ele estava com mau pensamento, até ele conseguir, de fato, equilibrar os seus pensamentos. Parar de pensar em coisas materiais. Olha, depois de 8, 9, 10 anos que ele já tinha morrido. Ele continuava. E ele não era espírito ruim, hein? Eu acho, cá entre nós aqui, que ele era bem mais evoluído que nós todos aqui juntos. Né? Então, mesmo assim, com o pensamento que não sei o que e tal, ele ficou estagnado. E aí você fala assim, poxa, ele não tinha liberdade. Por que ele não tinha liberdade de estudar, de trabalhar? Porque ele tinha perturbação. Ou seja, ele ficou marcando o passo no seu progresso, não estava evoluindo, por conta do pensamento. E isso está no livro Nosso Lar. No Nosso Lar também tem uma outra passagem muito interessante, que diz o seguinte: quando o André Luiz estava já um pouquinho melhorzinho, ele começou a sair, passear pelas ruas lá do Nosso Lar, né? Ele estava impressionado. Que ambiente legal, que gostoso, que bacana, que bem-estar. O que acontece? Aí o instrutor disse para ele o seguinte: olha, aqui existe um acordo com todos os habitantes do Nosso Lar. Habitantes do Nosso Lar, estamos falando de mais de 1 milhão, né? Muita gente, muito espírito, né? Muita gente, muito espírito. Tem um acordo de todos pensarem só coisa boa. Então os espíritos pensando coisa boa, criam esse ambiente maravilhoso que eles estavam passando lá. Então a gente fala assim, nossa, já pensou se a gente pudesse replicar isso aqui no nosso centro, aqui, todo mundo com bons pensamentos? Ou replicar na nossa casa, no nosso trabalho, né? Na nossa cidade, no nosso país. Nós não estamos ainda em condições, mas no plano espiritual já se consegue. Então vejam a importância de um bom pensamento aí, independentemente se está na vida terrena ou na vida espiritual. Aqui tem uma outra passagem, no livro Ação e Reação. Então, esse Ozil, ele é um homem que ele praticamente ele supervisiona ali os trabalhos num posto de socorro, e o André Luiz foi visitar esse posto de socorro com mais outros
outros estudantes lá no mundo espiritual, com o instrutor, e o Osiel mostrou uma pessoa, né, que estava, vamos dizer assim, num lugar como se fosse encarcerado, né, entre aspas, né, não é que tinha cela, mas ele estava num lugar que ele não conseguia sair dali, e ele parecia um louco. Por que esse homem tem? Ele não tem loucura, ele não tem doença, ele não tem nada. O problema dele é que na vida anterior, ele teve uma vida promíscua, ele estava numa vida que ele morava num bordel, então ele tem ligação com outras entidades que estão em outros momentos, que já encarnaram, ou já estão em outro lugar, e ele mantém aquele pensamento com essas entidades, e esse pensamento vai e volta com o lixo do caminho. Deixa esse espírito perturbado como se fosse um louco. Então ele parece um louco, mas ele não é louco. O problema dele é desequilíbrio por conta do pensamento. Então é uma passagem muito interessante aqui, ó, não tem uma doença física. O problema dele é o pensamento. Ele está ligado há muitos anos que ele viveu isso. Não é ano passado, são décadas e décadas que já se passaram e ele continua com essas ligações, ele continua nessa questão. Aí tem um outro episódio aqui no Obreiros da Vida Eterna, que é no velório do Dimas. Então, Dimas é uma pessoa comum, não é um espírito mau, né? E morreu o Dimas. E no velório dele, as pessoas se encontram, então vamos aqui supor três pessoas, e essa pessoa do meio aqui era um amigo do Dimas. E o Dimas presenciou um assassinato que ocorreu décadas atrás, e o Dimas não contou para ninguém quem tinha sido o assassino. O assassino já tinha morrido, já tinha passado, mas contou para esse homem aqui. E no dia do velório, esse homem, para se gabar da amizade que teve lá com o Dimas, contou a história para os outros dois. Olha, o Dimas era uma pessoa muito boa e matou não sei quem lá. Ele presenciou um assassinato e tal. E começou a contar. Sabe o que aconteceu? Esse pensamento aqui atraiu o assassino para o velório, que não sabia nem o que estava acontecendo, por que fui trazido aqui, e trouxe uma perturbação danada para esses três aqui. Esse aqui até passou mal na hora do velório, só por estar contando, ou seja, o pensamento atraiu isso, atraiu para eles. Então é uma história contada aí nesse livro, né, um dos capítulos, e a gente percebe a importância do pensamento. Em vez do velório ser um lugar de respeito, de você fazer uma oração para quem está indo e tal, perturbou não só os vivos, mas perturbou inclusive o Dimas, que tinha acabado de morrer, que começou a sofrer essa perturbação de todo o ambiente aí nesse momento, né? Os bons pensamentos, obviamente, fazem o sentido contrário. Nós falamos aqui só de maus pensamentos, obviamente o pensamento positivo, ele vai trazer benefícios para o espírito, e a gente fala, o que é um pensamento positivo? Então, alguns exemplos, né? Amor, caridade, gratidão, confiança, respeito, exercício do perdão. Olha, desejar o bem para o outro, esse é o tipo de pensamento positivo, e mais uma série, né? Aqui, esse é o tipo do pensamento positivo que nos ajuda muito, e é o efeito contrário daqueles pensamentos ruins que eu acabei de citar. Então eu vou fazer um resumo muito rápido do que eu falei até agora, aqui, né? Começamos a falar do nosso corpo, né? O corpo material, o espírito e o perispírito, né? Que tem uma ligação direta, e que nós estamos aqui mergulhados nas ondas eletromagnéticas a todo momento. Aí o pensamento gera matéria, né? E por isso pensar coisas ruins, então tem a listinha das coisas ruins aqui. Eu usei a raiva para a gente entender que esta pessoa emitindo uma onda negativa para essa, vem aqui, pega tudo que tem de ruim no caminho e vai danificar esta própria pessoa aqui.
E o antídoto para tudo isso é a gente ter pensamentos, antes dos bons pensamentos, né? Lembrando que outros tipos de sentimentos, né? Frustração, tristeza, angústia, mesmo que não tenha essa pessoa aqui, causa aquele problema que eu comentei com vocês, que seria tomar veneno, né? Lembrando da doença, que pensamentos ruins causam doença, eu dei alguns exemplos aí do nosso lar, e o antídoto, obviamente, são os pensamentos positivos. Então, agora, indo já para o final da palestra, o importante é sair daqui e colocar em prática. A gente não esquecer de que nós temos diversas situações no dia a dia. Diversas situações que nós podemos nos deparar com coisas que o pensamento pode nos ajudar ou pode nos prejudicar. Então, nós estamos a todo momento sendo bombardeados de notícias. Notícias 95%, 98% são notícias ruins. Né? Você liga a televisão, é notícia ruim. Porque a notícia boa não dá ibope, né? É a notícia ruim que dá ibope. Então, o que eu faço com essa notícia ruim? Gente, se você não pode ajudar, mude de canal. Não significa que você vai ficar alienado do mundo. É importante você saber o que está acontecendo. Mas não tem sentido nenhum você ficar vivendo a notícia ruim o tempo inteiro. Então tem gente que gosta da tragédia. Ele encontra um amigo, primeira coisa que ele vai falar: você não sabe o que aconteceu com fulano de tal. Que lhe aconteceu isso, só conta coisa ruim. Para quê? Se você não vai ajudar, se você não vai usar aquele conhecimento para proteger a sua família, proteger o outro, evitar que o acidente aconteça, ou não fale sobre aquilo. Não falem, porque isso é coisa ruim. Você está tomando veneno, você está atraindo maus espíritos. Aí os maus espíritos não vão embora, vão ficar do seu lado. Então, para que fazer isso? Mas eu estou acostumado. Pare de fazer isso, desacostume. Né? Aqui é uma coisa para a gente usar no nosso dia a dia. E tome cuidado, quando a gente começa a gostar de notícia ruim, às vezes a gente já viciou na notícia ruim. Que isso também acontece. Você está tão assim que você gosta de ver. Está no carro. Teve um acidente. Reduz a velocidade para ver o acidente lá. Ou você para e ajuda, ou você vai embora. Não tem que ficar lá olhando. O que aconteceu? Bateu. Será que machucou? Gente, vou contar um caso aqui rapidamente para vocês. Vocês lembram daquele acidente que houve no Malaysia Airlines, 2014, um avião parece que caiu no mar, né? Mas ninguém sabia o que tinha acontecido. E aí ficou aquela excitação, só se falava naquilo. Porque talvez o piloto sequestrou o avião, talvez aconteceu isso, talvez, olha, agora parece que o avião fez assim, voltou, o piloto pulou, jogou o avião no mar, e começaram muitas teorias e só se falava naquilo. E aí, olha o que aconteceu comigo. Um médium de confiança recebeu um espírito, inconscientemente, virou para mim e falou assim, 3 dias depois do acontecido: o avião caiu no mar, todos morreram, não vão encontrar o avião. Limite-se a rezar, orar pelas vítimas e por quem ficou. Ponto final. Só isso. O que eu podia fazer aqui? Só podia rezar por eles. Então não vá para o seu trabalho. Será que acharam o avião? Será que... Não vai fazer isso. Isso aí só gera perturbação, só gera coisas ruins. Né? Aqui. Outra coisa. Você vai pegar um caminho, o caminho que for. Se você ficar pensando que você só vai encontrar pedra, você só vai encontrar pedra. Então, cuidado naquilo que você pensa, porque é aquilo que você vai achar no seu próprio caminho.
Cuidado nas suas conversações. No dia a dia, você vai conversar com as pessoas. Procure usar coisas boas. Para que você vai conversar com uma pessoa do seu lado e vai ficar falando coisa ruim? Para quê? Se não tem utilidade, gente, vocês estão tomando veneno. Para que você vai falar mal dos outros? O que você ganha com isso? Veneno para o seu corpo. Para que você vai criar uma intriga? Veneno para o seu corpo. Para que você vai ter raiva dos outros? Veneno para o seu corpo. Então nós temos que pensar nisso. É uma decisão que a gente vai tomar. E na nossa casa, né, no nosso ambiente familiar, vocês têm a capacidade de manter um ambiente bom ou elamear tudo lá na sua casa, de acordo com o seu pensamento. Então você imagine que na sua casa está tudo equilibrado, tudo bacana, aí você vai para o trabalho, você tem lá coisas ruins, aí você volta e traz tudo para dentro da casa. Aí você vai falar mal do chefe, vai falar mal do amigo, vai do colega, ei, mas o outro teve promoção, eu que merecia a promoção. E pronto, já está elameando todo o seu ambiente na sua casa e está, além de se prejudicar, prejudicando os seus familiares. E esse conhecimento leve para os seus familiares para que eles também não façam o mesmo. Não aceite na casa de vocês pessoas que podem elamear o ambiente das suas casas. Na minha casa não entra quem eu não convido. E eu só convido quem eu quero. E eu só quero que venha em casa gente que tenha bons pensamentos, porque se tiver maus pensamentos eu não trago para minha casa. Essa decisão é minha. Ah, mas vai ficar chato. Problema dos outros, não é meu. O meu é o seguinte, na minha casa, o mundo pode estar pegando fogo lá fora, mas na minha casa, pelo menos, vou ter um ambiente bom. Fim, é decisão minha. E eu posso fazer isso, e eu aconselho todas as pessoas que eu gosto, façam o mesmo, porque vale a pena. Né? Falei da casa, vale para todos os lugares que eu frequento. Para o meu trabalho, vale para o meu lazer, vale para todos os lugares que eu vou. Meus amigos, meus queridos irmãos, espero que essa palestra tenha ajudado, espero que vocês saiam daqui com uma lição de casa, que é fazer com que o pensamento de cada um, de fato, seja melhor hoje do que era ontem. E amanhã ser melhor do que hoje. E assim por diante, é assim que a gente vai evoluir, é assim que a gente vai progredir. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Muito obrigado, boa noite a todos.